Projeto Guriri Criativo, uma iniciativa com apoio do Funcultura, Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Estado do Espírito Santo, com oficinas de audiovisual, design, música e culturas tradicionais. A proposta é desenvolver um bate-papo sobre audiovisual. Boa noite, estamos falando aí de audiovisual, mas eu estou lembrando que nós vamos falar também nas oficinas, nós vamos também falar de comunicação e de informação, né? São dois conhecimentos aí fundamentais para quem trabalha com a produção audiovisual, quem trabalha aí com o contexto das artes hoje contemporâneas. Não tem como você não falar de tecnologia. É arte e tecnologia hoje, no contexto aí das inteligências coletivas, e a informação ela está importantíssima. Por exemplo, para quem conhece um pouco do histórico do Netflix, o sucesso do Netflix está justamente quando ele observa que é possível, através da informática, né, da informação, sistematizar os produtos e entregar. Na verdade, eles inovaram o quê? Na entrega do produto. E a segunda revolução que eu acho que eles fizeram foi justamente viabilizar as produções locais de vários países, de várias regiões, que estavam um pouco, vamos dizer assim, esquecidas ali, né? Alguns países estão produzindo cinema agora com muita maestria, porque desenvolveu a partir do pontapé que a própria Netflix provocou, né? Provocou em diversas coisas. A gente estava falando de roteiro no momento aí que uma chegou, eu vi a chegou aí. A questão do roteiro, você vê como é, para vocês observarem assim, uma questão básica, que faz parte do momento da pré-produção, que são os roteiros, né? Ou o roteiro, propriamente dito, a ideia a ser filmada, ou gravada, ou registrada. A Netflix colocou ali um formato que é a série. E a série não é longa-metragem e não é curta-metragem. E ele fica enquadrado entre o média-metragem. Então, isso foi um resgate muito interessante para o formato dos média-metragem, porque os média-metragens estavam, vamos dizer assim, sem um mercado muito estável. E aí é o contrário hoje. O que é a série? É um conjunto de médias-metragens, né? São vários. Tem série que tem 8 capítulos, 16, 32, tem primeira temporada, segunda temporada, terceira. Então, é um negócio muito interessante. E o que provocou? Os roteiros, eles passaram a ser dinâmicos. Eles passaram a ser quase que reality show, porque vamos dizer assim, a equipe de roteirista, ela passa a acompanhar o que está acontecendo ou no país, ou naquela cidade, ou no mundo, e ir colocando na série para poder dar um tempero dentro da série. E aquilo vai sendo assimilado e as pessoas passam a acompanhar a vida daqueles personagens ou daquelas situações, e aquilo passa a integrar o cotidiano social das pessoas, né? Das famílias, dos bairros, das cidades. Parece que você está convivendo naquele mundo ficcional, né? E o mais interessante, as últimas reportagens que eu tenho visto e blogs que eu tenho participado e lido, isso aconteceu não só no campo da ficção, mas também os documentários. Os documentários tomaram um formato de roteiro que eles estão cada vez mais usando a técnica da ficção para provocar a audiência, né? Porque o grande objetivo é trazer a audiência, né? E a audiência traz
recursos econômicos, né? Então, esse contexto assim, é muito, muito saudável. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, ou comentar alguma coisa, ou deixar alguma dica aí, por gentileza, tá? Os próximos encontros do audiovisual, eu sugiro nós fazermos... nós podemos fazer a chamada até no Instagram, né, para conquistar aí mais pessoas. Concordo com essa mídia digital muito empregada aí pelo nosso amigo Zulu DJ Net Dread, mas eu sou a favor do trabalho em lastro e ouvir as vozes das pessoas, ouvir as colaborações, faz parte do processo de construção dessa fase pré-produção. Então, o Meet, nós temos várias plataformas, nós temos o Meet, nós temos o Zoom, nós temos o Whereby. Eu gosto muito do Whereby. O Whereby é um link que não precisa nem baixar nada, é só clicou, entrou, né? Já não precisa instalar nada, nem celular, nem computador, nem nada, né? Pouca gente conhece o Whereby. E tem também o GoToMeets, também, que também é muito interessante. Nós já tivemos até versão aí, usamos num projeto aí nosso aí bacana, tá, para acontecer. Então, num contexto assim básico, tá? Se vocês tiverem algum questionamento, alguma atividade aí para questionar ou levantar alguma ideia, alguma hipótese, tá? Estamos abertos aí com o projeto Guriri Criativo para fazer esse intercâmbio, né? São várias oficinas, oficina de música, design, audiovisual, e temos o que eu chamo de tempero, né? Que são as culturas tradicionais de artesanato, música, dança, jongo, que vão ser animadas com duas mestres de culturas afro-brasileira, cultura quilombola, da região do Quilombo de Santana. Por que eu coloquei essa questão dentro do projeto também? Porque a ilha de Guriri, ela é um território que ele é dividido em 2 municípios. Ele tem 2 municípios que administram a ilha, né? Então, uma parte é São Mateus, mais ao sul, e ao norte é o município de Conceição da Barra. E aí, só que a população é uma só, né? Então, você tem uma divisão administrativa, mas a cultura é uma coisa só, a cultura da ilha mesmo, né? Da ilha de Guriri. Então, nós temos uma questão ribeirinha, a questão do jongo, a questão da pesca, a questão das praias, a questão do meio ambiente aqui muito forte, né? E isso tudo dá um caldo muito bom, né? para a produção audiovisual. Então, a gente convida aí o pessoal que queira fazer esse intercâmbio com a gente, né? Queira explorar aqui as maravilhas aqui e deixar sua colaboração na questão do audiovisual. Quando a gente fala audiovisual, a gente está incluindo tudo. A gente está sendo um pouco assim redundante, né? Mas na verdade nós estamos falando de cinema, nós estamos falando também, quando a gente está falando, fizemos aí uma experiência de podcast com DJ Net Dread, era videocast também, né? Então, o próprio podcast é áudio. E áudio que faz parte do audiovisual, são as vozes dos atores, são os efeitos sonoros dos filmes, né? Seja ele uma gravação natural, ambiental, igual agora. O vizinho resolveu cortar a caixa d'água. Então, a serra elétrica está cortando lá tudo. Você está ao som aqui do corte aqui entendeu? Então, são várias questões dentro das tecnologias, né? A própria televisão, hoje, ela se transformou por causa das novas tecnologias. Você já não tem mais aquele formato quadradinho, que o cara ficava ali certinho no enquadramento, né? Hoje já está mais descontraído. A revolução do podcast provocou os filósofos, os teóricos, os cientistas da comunicação a ter que, de novo,
pensar a comunicação como as novos meios, né? Então novas revoluções tecnológicas provocaram essa mudança. E aí isso aí afetou diretamente o consumidor, afetou a audiência, afetou aquele que produz e afetou aquele que consome, né? Que desfruta aí das belezas aí que a gente possa criar do audiovisual. Então, isso surge lá atrás, isso começa lá atrás. Quem aí gosta de história é só ver. Isso aí começou muito lá atrás. O cara começou lá quando o cara começou a fazer aqueles desenhos nas cavernas. O cara começou ali fazendo o desenho né, contando alguma história ali que ele vivenciou, a fuga de algum animal, ou que conseguiu matar um animal, que ele retrata ali nas cavernas, né? E esse homem das cavernas, ele já começou a fazer a sua chamada linguagem audiovisual. Então, isso aí, ele começou a desenvolver não só a oralidade, mas registrar a memória. Ele começou a falar de fato que ele vivenciou para aquela comunidade que ele estava ali presente. E aí a memória, ele começou a desenvolver isso. E é fantástico, porque isso aí é uma evolução fantástica, assim, e chegamos a criar o alfabeto. E, né, aí a oralidade, o que a gente está fazendo aqui é o resgate da oralidade. Nós estamos batendo um papo, trocando aí informações, né? Mas, na verdade, a produção audiovisual ela conquista, né, através da oralidade, né? Então, as tecnologias hoje deram um resgate, né? Pierre Levy já falava isso, né? É um resgate de novo para a oralidade. Eu quero dar uma boa noite aí também para Abel Metsis. Bacana aí, bacana. Seja bem-vindo ou bem-vinda à nossa produção audiovisual. É um bate-papo aqui sobre roteiro, audiovisual, tecnologia, artes e tecnologia do projeto Guriri Criativo. É um projeto com apoio do Funcultura, Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Estado do Espírito Santo, para ser desenvolvido na ilha de Guriri, mas com intercâmbio, né, com quem quiser aí. Então, a nossa metodologia, ninguém está aqui só para ensinar nada, mas para trocar informações. Então, a metodologia chamada oficina, você chega com alguma bagagem, troca também com todo mundo, colabora com conhecimento, recebe conhecimento, troca, é uma troca permanente, né? E aí nós temos o objetivo de desenvolver aqui na ilha de Guriri e, ao mesmo tempo, fazer intercâmbio aí com as pessoas que desejarem, com outros espaços, outras localidades, né? Então, eu sugiro, né, que quem desejar aí algum material teórico, tem pessoas que gostam de ler e querem um material teórico, nós temos um vasto material teórico para distribuir. As pessoas se inscrevam, por gentileza, né, deixem um e-mail, entrem em contato, deixem o telefone aí, entram com a gente aí, que a gente depois passa o WhatsApp que a gente está usando, que a gente formou um grupo Guriri Criativo, a gente passa pelo WhatsApp, para quem gosta de usar o WhatsApp, ou passa pelo e-mail, essa vasta bibliografia sobre audiovisual. Temos muitos links de coisas, né, de produtos e de exemplos, né, o benchmarking de audiovisual para você poder desfrutar. Então, você tem ali a lista de filmes, lista de equipamento, tudo que você achar que é interessante para o teu desenvolvimento, para a tua pesquisa, tá? A gente tem muito material à disposição, tá bom? Aí é só você entrar em contato e deixar aí com a gente que a gente vai passando aí para vocês. E faça a inscrição, pede o link aí da gente, o link de inscrição, que a gente passa para você aí, para você poder também, quando você fizer nosso encontro presencial, você também garantir o seu certificado de participação, tá? É um certificado que leva a chancela aí do Governo do Estado do Espírito Santo, né, a Secretaria de Estado da Cultura,
né, o Funcultura e da Rede Empreender, além da Dub Brasil, que é a nossa apoiadora também nas artes visuais aí, do nosso amigo ZuluNet LED. Tá? Então, dentro do contexto geral, a gente está falando de roteiro. Então, na questão de roteiros, a ideia é você poder fazer a sua chamada criticidade, pensar o que eu vou, de repente, colocar no meu roteiro, vou trabalhar, qual é o fundo, né, qual o pano de fundo desse roteiro que eu quero desenvolver. Vou falar só de uma revolução industrial, vou falar de globalização, qual é os princípios aqui da questão econômica, o que eu vou provocar nesse contexto. Então, num contexto geral, é entender que nós estamos aí trabalhando com informação, com comunicação, com audiovisual, com todo esse contexto aí. Então, gente, olha, eu queria só reforçar para vocês aqui, né, que nós estamos abertos aí para vocês, tá? Quem desejar participar das atividades presenciais, tá? Por gentileza, deixe o contato aí, o telefone, e-mail, a gente entra em contato com vocês, tá legal? Nós vamos ter uma média de 4 encontros presenciais na Ilha de Guriri e depois nós vamos partir para os intercâmbios, né? Então, a gente gostaria muito que vocês se organizassem, se manifestassem aí com alguma informação para viabilizar, né, a participação de vocês nesse contexto. Tá? A gente tem um grande interesse de formar esses núcleos de produção para que vocês possam também ganhar experiência no audiovisual, né? Seja para produção de clipe, seja para produção de documentário, ficção, ou mesmo pesquisa, né, na área, ou para enriquecimento social, cultural, com a transversalidade aí, com turismo, com meio ambiente. Aqui a gente tem uma série de oportunidades aí, né, ou na ficção ou no documentário, né? Então, aí eu queria só agradecer a participação aí da Vilma, que é escritora de Linhares, Elvira Alves, Abel Matses. Se vocês tiverem alguma questão, alguma pergunta aí, por gentileza, manifestem, né, para a gente poder fazer o encerramento aí. Quero agradecer aí a participação do NetDread, muito bacana aí a participação do pessoal, né, e a gente está aí para colaborar aí com o que vocês precisarem aí em termos de conteúdo, em termos de atividade, que a gente possa aí colaborar. Tá? O projeto é esse, é o Guriri Criativo. Queria só agradecer mais uma vez, né, a Funcultura, Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Estado do Espírito Santo, não manifestando nenhuma objeção. Vamos encerrar a sessão. Tá bom? Muito obrigado aí. Obrigado aí, NetDread, Elvira, Vilma, Abel, Cid, Rose, bacana demais. Obrigado aí pela participação. Tiago, Walter, bacana demais. Sucesso aí para todo mundo. Obrigado aí. Boa noite.